tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente. E pelo título e pela imagem que vocês estão vendo, já devem imaginar que é sobre Bobbie Goods. Hoje eu resolvi mostrar pra vocês todas as páginas do livro Dias Quentes. E eu já terminei de pintar esse livro. Então eu vou passar página por página, contando um pouquinho como foi minha experiência, porque foi o primeiro livro que eu pintei completo. Eu fiz um pouquinho o caminho inverso que as pessoas normalmente fazem ASMR ou vídeos pintando o livro, e hoje eu vou trazer o livro inteiro pintado já. Mas eu espero que vocês gostem. E eu pretendo sim fazer alguns vídeos pintando o livro, que eu tenho outros livros aqui e outras canetas também. Essas são meramente ilustrativas. E bom, eu amo pintar. Eu me envolvo assim com arte desde que eu era criança. Então eu adorei quando esse hobby virou uma febre, porque pra mim nunca parou de ser uma febre. Eu só fiquei um pouco chateada porque os preços das canetas começaram a aumentar muito. Mas agora já normalizou. E hobby de arte sempre é muito bom. Livros de colorir são incríveis para criança, para adulto, para adolescente e para mente também. E a gente que gosta de ler, que gosta de pintar, que gosta de livros, a gente só agradece. Mas chega de papinho e vamos logo ver as ilustrações. Essa foi a página de abertura. Eu fiz de uma forma muito simples. Tem gente que faz desenhos, eu só fiz um frufruzinho em volta. E gostei bastante do resultado. Errei aqui também, e aí eu tive que fazer com lápis de cor, com outros materiais pra tentar que eu não visse o erro, que manchou e tal. Mas deu tudo certo. Essa foi a página com a lista de pintura, que eu também não fiz muito frufru na época. Na época eu tinha as canetas, na verdade eu ainda tenho as canetas da Touch. Eu não pintei nenhuma pintura desse livro com as canetas da Uhuhu que estão aqui. São meramente ilustrativas, como eu falei. E eu não pintei na ordem também. Eu não gostei muito desse resultado. Mas eu fiz com lápis de cor, com canetas diferentes, com canetas estábilo, com canetas touch, com lápis de cor pastel, com lápis de cor vivos. Foi uma mistureba. Eu só gostei do pôr do sol. Essa daqui foi minha primeira pintura desse livro e eu tava testando tudo. E a caneta manchou, a caneta secou aqui. Foi assim, desespero. A caneta também parou de funcionar no pôr do sol. Eu tive que finalizar com lápis de cor. Manchou aqui e aí eu fui entendendo onde que ela ia, até onde ela ia, né? Mas tudo bem.
Esse aqui foi um dos últimos que eu pintei todo de lápis de cor. E eu gostei bastante do resultado, achei que ficou fofíssimo. Eu fiz um arco-íris aqui que não tem no desenho. Esse eu fiz um frufruzinho. Ah, esse aqui eu adorei pintar. Eu amei pintar esse, eu achei que ficou harmônico. E eu acho muito fofo os desenhos que eles estão comemorando. E eu resolvi que eles tinham 15 anos. Então todos estão muito felizes. Esse aqui eu achei muito fofo, mas eu não gostei muito do resultado. Eu achei que as cores não ornaram muito. Mas é muito fofo a coelhinha tomando café da manhã na cama. Esse eu quis fazer um frufruzinho também. Eu fiz os personagens de Harry Potter. Fiz o Harry, fiz a Luna Lovegood. Eu fiz a Hermione. E deu bastante trabalho que eu fiz os ladrilhos com textura. Mas eu gostei bastante. Ah, esse aqui manchou. Esse aqui manchou a vestimenta da capa do Harry, porque eu não coloquei embaixo o protetor. E aí manchou. Pois é, acontece, eu tentei consertar, mas não deu certo. E aí, toda vez que eu vejo esse desenho, eu fico, meu Deus do céu, eu quero refazer. Eu já ia refazer tanta coisa nele, mas foi um dos primeiros que eu pintei. Parece que esse cachorrinho tá com catapora. Ai, gente, eu não sei. Mas foi um dos primeiros que eu pintei também, porque eu adoro pintar esse patinho. Eu amo pintar o patinho. Vocês vão ver que tem outros desenhos dele aqui que eu adorei. Aí eu falei, quando eu vi o patinho, eu falei, quero pintar ele. Acho que foi o segundo que eu pintei. Foi o segundo desenho que eu pintei. E aí, quando eu fui fazer esse, manchei. Ah, esse eu adorei. Gostei muito de pintar. Eu adoro fazer grama, adoro fazer os verdes. E nessa época eu não tinha aprendido a fazer muitas texturas no verde. Eu já gostava de fazer pinturas de grama, de folhas, de folhagens. Mas eu gostei bastante. Eu achei que ornou tudo e ficou bem fofinho. Olha o patinho, falei do patinho? Esse aqui eu fiz pintando só com lápis de cor pastel. Acho que eu tenho um estojo de 12 cores. Então foi feito só com 12 cores. E esse patinho é muito fofo, não tem como. Esse aqui é um dos meus favoritos. Deu muito trabalho pra fazer o ladrilho aqui do chão. E as sombras também, que eu tava experimentando fazer esses sombreados, tonalidades diferentes. Eu errei aqui algumas vezes, então tem uns ladrilhos que estão errados. Mas tudo bem, a gente está aprendendo. E eu amei o resultado, achei que as tonalidades ficaram ótimas. Com o pouco que eu tinha na minha disposição, assim, no dia que eu fiz, com as canetas touch, deu tudo certo. Esse aqui também eu amei, gostei muito de fazer. Eu tava começando a aprender a fazer algumas texturas, tanto nos bichinhos, já estão melhores, vocês podem perceber. E também fazer texturas em gramas, com alguns detalhes em branco, então eu tava testando mesmo. Tudo, gostei das cores, achei que ficou bem dias quentes, veraneio, a proposta do livro, né? E eu amo essa tartaruguinha, ela é muito fofinha. Queria que tivesse mais dela. E aqui, quando cheguei aqui, eu já quis fazer alguns desafios. Que era pintar só com 2 tonalidades ou 3 tonalidades. Então aqui eu fiz tonalidades de marrom bege, né, com rosa. Marrom, na verdade, tonalidades de bege, laranja e rosa. Então acabou ficando esse desenho.
E eu amo o gatinho que tem aqui, muito fofinho. Ah, eu comecei a fazer as bordas também, tinha esquecido de falar, mas talvez vocês tenham percebido. Quem está vendo o vídeo, quem está ouvindo o vídeo, pode não estar entendendo nada do que eu estou falando. Mas, enfim, é isso. Fica na imaginação. Esse aqui eu também fiz só com os lápis de cor pastel. E ficou na mesma tonalidade do outro, porque são os mesmos tons. Eu usei todos os 12 lápis. E o gatinho eu fiz da mesma tonalidade do anterior, então ele manteve o mesmo personagem. Ah, essa aqui foi a pizzaria, que eu comecei a aprender texturas novas, tipo essa textura aqui de pedra, de tijolo de pedra, e também de como ficaria o tijolo numa churrasqueira. Eu também aprendi, entre muitas aspas, a fazer textura de vidro, como se o vidro tivesse super limpo assim. Então eu fiz aqui também. Eu fiz textura de xadrez diferente para os armários aqui, para o balcão. Eu fiz textura de pedra para o balcão, para a pedra do balcão. Eu fiz várias coisas nesse desenho e eu achei que ficou bem legal. Esse aqui foi um dos últimos que eu pintei, porque eu tava deixando essa página por último mesmo, porque eu queria aprender mais pra fazer uma página muito bonita. Então eu fiz mistura, eu fiz com caneta, eu fiz com lápis de cor também. E eu acho que ele poderia ter ficado melhor, mas, por exemplo, eu gostei muito desta personagem aqui. De como eu fiz o desenho dela, de como eu fiz o design dela. Eu também gostei bastante desse personagem. E também das árvores. Eu adorei como é que ficou as árvores. Eu só não gostei do efeito da chuva, que eu achei que não ficou tão real. Mas tudo bem, aprendizados. É um hobby, não é pra ser perfeito, tá tudo certo. Mas eu gostei bastante dessa página. Aí aqui eu já quis fazer desafio de novo. Eu vi na internet um desafio da bolha. Aí eu falei, vamos fazer esse desafio da bolha no desenho da lavanderia. Porque tudo a ver, né? E aí eu fiz com tons de cinza. E eu não tinha muitos tons de cinza na época. Eu tinha 3 tons de cinza. E alguns tons de cinza, eles ficam meio que rosa. Tipo assim, isso aqui não é rosa. É cinza, mas ele fica roseado. Enfim. Aí eu acabei fazendo essa bolha com lápis de cor pastel também, que é a mesma tonalidade das cores das outras páginas. E com as canetas normais, e depois eu fiz com a tinta acrílica o desenho das bolhas. E eu gostei bastante, eu gosto bastante dessa página. Poderia ficar melhor? Poderia, mas com o que eu tinha em mãos, eu achei que ficou ótimo. Essa página também foi um desafio. Eu pedi para meu namorado escolher 6 cores. Só que meu namorado, ele é designer. Então, não teve muita graça. Porque a graça desse desafio é que os namorados ou as namoradas acabam escolhendo cores aleatórias. E que a pessoa que vai pintar tem uma dificuldade ali pra fazer ornar tudo, né? Que fique legal. Só que ele pensou justamente nisso. Ele falou, vou escolher 6 cores que você consiga ornar, que você consiga fazer algo legal. Então, foi isso, realmente ficou legal. Eu achei que ficou legal. Poderia ter usado mais cores? Poderia, mas só tinha 6 para cumprir o desafio. Então acabou ficando assim.
E eu gostei bastante. Gostei bastante. Ah, esse aqui ficou bem legal também. Teve coisas que eu quis fazer e não consegui, que foi tipo um degradê no pôr do sol. Eu ainda tava apanhando muito pra fazer degradê, muito. Tipo, um pôr do sol, tipo, pra noite aqui assim. Mas teve coisas que eu consegui fazer, que foi a van do Scooby-Doo. Então eu consegui fazer certinho, com as cores e com os desenhos. Fiz umas texturas de areia, de onda e de pedras no chão. E acho que eu fiz texturas até demais. Ficou. Pra mim, na minha opinião, ficou legal. Só não ficou muito legal a parte do sol e do degradê, realmente. Eu tentei, mas. Mas é isso, é verão, né, gente? É tudo colorido mesmo. Ah, esse aqui é um bem básico, bem basiquinho. Eu gosto bastante de como eu fiz essa personagem. Acho muito fofo. Eu comecei a aderir em quase todos os desenhos, fazer coração no olhinho. Eu acho muito fofinho. Eu já tava começando a fazer os arbustos e melhores, com mais texturas e tudo mais. Eu gostei bastante do degradê desse aqui. Eu consegui fazer um degradê, então eu provei pra mim mesma que deu certo. Pelo menos em um, em um desenho. E é isso. Agora vamos para o último. E esse foi um desenho muito especial. Muito, muito, muito. Porque também é um desafio. O desafio do portal. Do portal de arco-íris. Eu vi também na internet. E eu falei... eu já fiz tanto desafio. Acho que foi um dos últimos que eu fiz. Que eu vou tentar fazer. Acho que esse é um desenho ótimo pra isso. E aí eu fiz. Eu achei que deu super certo. É um dos desenhos que eu tenho muito orgulho aqui desse livro. E a única coisa que eu não gosto dele é que eu tive a ideia de fazer ela, a cachorrinha aqui, pintada de lápis de cor. E aí eu achei que dá muito pra perceber. Mas eu. Mas enfim, como eu disse, aprendizados, né? E. Aqui são as páginas de teste que eu mal usava, mas usava, né? Às vezes eu usava pra tentar. E. E é isso. Esse foi o meu primeiro livro terminado, assim, com todos os desenhos pintados de dias quentes de Bob Goods. E eu não pintei eles com as canetas do Ruhu. O que eu estou fazendo agora, ele já estou pintando com o Ruhu, que são canetas melhores, mancham menos e tudo mais. Então eu quero fazer um vídeo aqui pintando pra vocês. Eu espero que vocês gostem. E se vocês gostam de vídeos assim, comentem aqui embaixo pra que eu me incentive pra trazer pra vocês. E não sei se esses vídeos são relaxantes, mas eu particularmente gosto muito de assistir vídeos de pessoas pintando ou de pessoas folheando livros de pintura, enfim, eu me sinto, é muito satisfatório pra mim. Então, eu tô fazendo aqui que é um teste, mas eu espero que vocês tenham ficado um pouco relaxados e mais calmas e tranquilos assistindo. E sei lá, se alguma página serviu de inspiração, algum desafio, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu adoro dividir essas coisas de desafio de arte. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então agora, se você ainda não dormiu, se você ainda não tá relaxado, pode assistir esse vídeo de novo.
gente se vê no próximo vídeo. Espero que seu coração fique muito quentinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Oi, gente. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente. E pelo título e pela imagem que vocês estão vendo, já devem imaginar que é sobre Bob Goods. Hoje eu resolvi mostrar pra vocês todas as páginas do livro Dias Quentes. E eu já terminei de pintar esse livro. Então eu vou passar página por página, contando um pouquinho como foi minha experiência, porque foi o primeiro livro que eu pintei completo. Eu fiz um pouquinho o caminho inverso que as pessoas normalmente fazem ASMR ou vídeos pintando o livro, e hoje eu vou trazer o livro inteiro pintado já. Mas eu espero que vocês gostem. E eu pretendo sim fazer alguns vídeos pintando o livro, que eu tenho outros livros aqui e outras canetas também. Essas são meramente ilustrativas. E bom, eu amo pintar. Eu me envolvo assim com arte desde que eu era criança. Então eu adorei quando esse hobby virou uma febre, porque pra mim nunca parou de ser uma febre. Eu só fiquei um pouco chateada porque os preços das canetas começaram a aumentar muito. Mas agora já normalizou. E hobby de arte sempre é muito bom. Livros de colorir são incríveis para criança, para adulto, para adolescente e para mente também. E a gente que gosta de ler, que gosta de pintar, que gosta de livros, a gente só agradece. Mas chega de papinho e vamos logo ver as ilustrações. Essa foi a página de abertura. Eu fiz de uma forma muito simples. Tem gente que faz desenhos, eu só fiz um frufruzinho em volta e gostei bastante do resultado. Errei aqui também, aí eu tive que fazer com lápis de cor, com outros materiais pra tentar que eu não visse o erro que manchou e tal, mas deu tudo certo. Essa foi a página com a lista de pintura, que eu também não fiz muito frufru na época. Na época eu tinha as canetas, na verdade eu ainda tenho as canetas da Touch. Eu não pintei nenhuma pintura desse livro com as canetas da Uhuhu que estão aqui. São meramente ilustrativas, como eu falei. E eu não pintei na ordem também. Eu não gostei muito desse resultado, mas eu fiz com lápis de cor, com canetas diferentes, com canetas Stabilo, com canetas Touch, com lápis de cor pastel, com lápis de cor vivos. Foi uma mistureba. Eu só gostei do pôr do sol. Essa daqui foi minha primeira pintura desse livro e eu tava testando tudo.
E a caneta manchou, a caneta secou aqui. Foi assim, desespero. A caneta também parou de funcionar no pôr do sol. Eu tive que finalizar com lápis de cor. Manchou aqui e aí eu fui entendendo aonde que ela ia, até onde ela ia, né? Mas tudo bem. Esse aqui foi um dos últimos que eu pintei todo de lápis de cor. E eu gostei bastante do resultado. Achei que ficou fofíssimo. Eu fiz um arco-íris aqui que não tem no desenho. Esse eu fiz um frufruzinho. Esse aqui eu adorei pintar. Eu amei pintar esse. Eu achei que ficou harmônico. E eu acho muito fofo os desenhos que eles estão comemorando. E eu resolvi que eles tinham 15 anos. Então todos estão muito felizes. Esse aqui eu achei muito fofo, mas eu não gostei muito do resultado. Eu achei que as cores não ornaram muito. Mas é muito fofo a coelhinha tomando café da manhã na cama. Esse eu quis fazer um frufruzinho também. Eu fiz os personagens de Harry Potter. Fiz o Harry, fiz a Luna Lovegood. Eu fiz a Hermione. Deu bastante trabalho que eu fiz os ladrilhos com textura, mas eu gostei bastante. Esse aqui manchou. Esse aqui manchou a vestimenta da capa do Harry, porque eu não coloquei embaixo o protetor. E aí manchou. Pois é, acontece, eu tentei consertar, mas não deu certo. E aí, toda vez que eu vejo esse desenho, eu fico, meu Deus do céu, eu quero refazer. Eu já ia refazer tanta coisa nele, mas foi um dos primeiros que eu pintei. Parece que esse cachorrinho tá com catapora. Ai, gente, eu não sei. Mas foi um dos primeiros que eu pintei também, porque eu adoro pintar esse patinho. Eu amo pintar o patinho. Vocês vão ver que tem outros desenhos dele aqui que eu adorei. Aí eu falei, quando eu vi o patinho, eu falei, quero pintar ele. Acho que foi o segundo que eu pintei. Foi o segundo desenho que eu pintei. E aí, quando eu fui fazer esse, manchei. Esse eu adorei. Gostei muito de pintar. Eu adoro fazer grama, adoro fazer os verdes. E nessa época eu não tinha aprendido a fazer muitas texturas no verde. Eu já gostava de fazer pinturas de grama, de folhas, de folhagens. Mas eu gostei bastante. Achei que ornou tudo e ficou bem fofinho. Olha o patinho, falei do patinho? Esse aqui eu fiz pintando só com lápis de cor pastel. Acho que eu tenho um estojo de 12 cores. Então foi feito só com 12 cores. Esse patinho é muito fofo, não tem como. Esse aqui é um dos meus favoritos. Deu muito trabalho pra fazer o ladrilho aqui do chão. E as sombras também, que eu tava experimentando fazer esses sombreados, tonalidades diferentes. Eu errei aqui algumas vezes, então tem uns ladrilhos que estão errados. Mas tudo bem, a gente está aprendendo. E eu amei o resultado, achei que as tonalidades ficaram ótimas. Com o pouco que eu tinha na minha disposição, assim, no dia que eu fiz, com as canetas touch, deu tudo certo. Esse aqui também eu amei, gostei muito de fazer. Eu tava começando a aprender a fazer algumas texturas, tanto nos bichinhos, já estão melhores, vocês podem perceber. E também fazer texturas em gramas, com alguns detalhes em branco, então eu tava testando mesmo. Tudo, gostei das cores, achei que ficou bem dias quentes, veraneio, a proposta do livro, né? E eu amo essa tartaruguinha, ela é muito fofinha. Queria que tivesse mais dela.
E aqui, quando cheguei aqui, eu já quis fazer alguns desafios, que era pintar só com 2 tonalidades ou 3 tonalidades. Então aqui eu fiz tonalidades de marrom bege, né, com rosa. Marrom, na verdade, tonalidades de bege, laranja e rosa. Então acabou ficando esse desenho. E eu amo o gatinho que tem aqui, muito fofinho. Ah, eu comecei a fazer as bordas também. Tinha esquecido de falar, mas talvez vocês tenham percebido. Quem está vendo o vídeo, quem está ouvindo o vídeo, pode não estar entendendo nada do que eu estou falando. Mas, enfim, é isso. Fica na imaginação. Esse aqui eu também fiz só com os lápis de cor pastel. E ficou na mesma tonalidade do outro, porque são os mesmos tons. Eu usei todos os 12 lápis. E o gatinho fiz da mesma tonalidade do anterior, então ele manteve o mesmo personagem. Essa aqui foi a pizzaria, que eu comecei a aprender texturas novas, tipo essa textura aqui de pedra, de tijolo de pedra, e também de como ficaria o tijolo numa churrasqueira. Eu também aprendi, entre muitas aspas, a fazer textura de vidro, como se o vidro tivesse super limpo assim. Então eu fiz aqui também. Eu fiz textura de xadrez diferente dos armários aqui pro balcão. Eu fiz textura de pedra pro balcão, pra pedra do balcão. Eu fiz várias coisas nesse desenho e eu achei que ficou bem legal. Esse aqui foi um dos últimos que eu pintei, porque eu tava deixando essa página por último mesmo, porque eu queria aprender mais pra fazer uma página muito bonita. Então eu fiz mistura, eu fiz com caneta, eu fiz com lápis de cor também. E eu acho que ele poderia ter ficado melhor, mas, por exemplo, eu gostei muito desta personagem aqui. De como eu fiz o desenho dela, de como eu fiz o design dela. Eu também gostei bastante desse personagem e também das árvores. Eu adorei como é que ficou as árvores. Eu só não gostei do efeito da chuva, que eu achei que não ficou tão real. Mas tudo bem, aprendizados. É um hobby, não é pra ser perfeito, tá tudo certo. Mas eu gostei bastante dessa página. Aí aqui eu já quis fazer desafio de novo. Eu vi na internet um desafio da bolha. Aí eu falei, vamos fazer esse desafio da bolha no desenho da lavanderia. Porque tudo a ver, né? E aí eu fiz com tons de cinza. E eu não tinha muitos tons de cinza na época. Eu tinha 3 tons de cinza. E alguns tons de cinza, eles ficam meio que rosa. Tipo assim, isso aqui não é rosa, é cinza, mas ele fica roseado. Enfim. Aí eu acabei fazendo essa bolha com lápis de cor pastel também, que é a mesma tonalidade das cores das outras páginas. E com as canetas normais, e depois eu fiz com a tinta acrílica o desenho das bolhas. E eu gostei bastante, eu gosto bastante dessa página. Poderia ficar melhor? Poderia. Mas com o que eu tinha em mãos, eu achei que ficou ótimo. Essa página também foi um desafio. Eu pedi para meu namorado escolher 6 cores. Só que meu namorado, ele é designer. Então, não teve muita graça. Porque a graça desse desafio é que os namorados ou namoradas acabam escolhendo cores aleatórias. E que a pessoa que vai pintar tem uma dificuldade ali pra fazer ornar tudo, né? Que fique legal. Só que
ele pensou justamente nisso. Ele falou, vou escolher 6 cores que você consiga ornar, que você consiga fazer algo legal. Então, foi isso, realmente ficou legal. Eu achei que ficou legal. Poderia ter usado mais cores? Poderia, mas só tinha 6 para cumprir o desafio. Então acabou ficando assim. E eu gostei bastante. Gostei bastante. Esse aqui ficou bem legal também. Teve coisas que eu quis fazer e não consegui, que foi tipo um degradê no pôr do sol. Eu ainda tava apanhando muito pra fazer degradê, muito. Pôr do sol, tipo, pra noite aqui assim. Mas teve coisas que eu consegui fazer, que foi a van do Scooby-Doo. Então eu consegui fazer certinho, com as cores e com os desenhos. Fiz umas texturas de areia, de onda e de pedras no chão. E acho que eu fiz texturas até demais. Ficou... Pra mim, na minha opinião, ficou legal. Só não ficou muito legal a parte do sol e do degradê, realmente. Eu tentei, mas é isso, é verão, né, gente? É tudo colorido mesmo. Esse aqui é um bem básico, bem basiquinho. Eu gosto bastante de como eu fiz essa personagem. Acho muito fofo. Eu comecei a aderir em quase todos os desenhos, fazer coração no olhinho. Eu acho muito fofinho. Eu já tava começando a fazer os arbustos e melhores, com mais texturas e tudo mais. Eu gostei bastante do degradê desse aqui. Eu consegui fazer um degradê, então eu provei pra mim mesma que deu certo. Pelo menos em um desenho. E é isso. Agora vamos para o último. E esse foi um desenho muito especial. Muito, muito, muito. Porque também é um desafio. O desafio do portal. Do portal de arco-íris. Eu vi também na internet. E eu falei... eu já fiz tanto desafio. Acho que foi um dos últimos que eu fiz. Que eu vou tentar fazer. Acho que esse é um desenho ótimo pra isso. E aí eu fiz. Eu achei que deu super certo. É um dos desenhos que eu tenho muito orgulho aqui desse livro. E a única coisa que eu não gosto dele é que eu tive a ideia de fazer ela, a cachorrinha aqui, pintada de lápis de cor. E aí eu achei que dá muito pra perceber. Mas enfim, como eu disse, aprendizados, né? E... aqui são as páginas de teste que eu mal usava, mas usava, né? Às vezes eu usava pra tentar. E é isso. Esse foi o meu primeiro livro terminado, assim, com todos os desenhos pintados de dias quentes de Bobbie Goods. E eu não pintei eles com as canetas do Ruhu. O que eu estou fazendo agora, ele já estou pintando com o Ruhu, que são canetas melhores, mancham menos e tudo mais. Então eu quero fazer um vídeo aqui pintando pra vocês. Eu espero que vocês gostem. E se vocês gostam de vídeos assim, comentem aqui embaixo para que eu me incentive para trazer para vocês. E não sei se esses vídeos são relaxantes, mas eu particularmente gosto muito de assistir vídeos de pessoas pintando ou de pessoas folheando livros de pintura, enfim, eu me sinto, é muito satisfatório pra mim. Então eu tô fazendo aqui que é um teste, mas eu espero que vocês tenham ficado um pouco relaxados e mais calmos e tranquilos assistindo. E sei lá, se alguma página serviu de inspiração, algum desafio, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu adoro dividir essas coisas de desafio de arte. Então
espero que vocês tenham gostado. Então agora, se você ainda não dormiu, se você ainda não tá relaxado, pode assistir esse vídeo de novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que seu coração fique muito quentinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.